Semana da Cura Quântica. Apresentação: Marcelo Morgan. Como ficamos doentes? Desequilíbrio energético e os chakras. Olá, meu nome é Marcelo Morgan e, dando continuidade ao nosso curso, vamos lançar nosso olhar curioso aos campos energéticos de nosso corpo e entender o que são chakras. É fundamental entender que chakras são estruturas estudadas por diversas linhas religiosas e espiritualistas. Dessa forma, existem informações muito variadas e algumas divergem dentro dessas variadas linhas de estudo, assim como outras convergem para um consenso, ainda que, por vezes, tenham uma terminologia diferente. Roda de luz. Esse é o significado da palavra chakra, que vem do sânscrito e constitui parte dos estudos e práticas orientais para o equilíbrio de corpo e mente dos seres humanos. Os chakras, então, são centros energéticos que representam aspectos diferentes da natureza corporal, mental, emocional e energética. Apesar de existirem vários desses centros de energias espalhados pelo nosso corpo, há 7 principais que são conhecidos no mundo inteiro e que, quando equilibrados, podem proporcionar experiências de harmonia, paz espiritual e realização interpessoal, e seu desequilíbrio podem gerar doenças. Basicamente, nós estamos falando de fluxo de energia aqui, tá, gente? Vamos então entender quais são os 7 chakras principais. Chakra básico, localizado na base da coluna, está relacionado à sobrevivência. Chakra sacro, localizado na região abdominal, está relacionado à energia sexual, à autoestima e criatividade. Chakra plexo solar, localizado na região do umbigo, está relacionado ao ego e ao sistema digestivo. Chakra cardíaco, localizado no peito, está relacionado ao amor e o perdão. Chakra laríngeo, localizado na garganta, está relacionado à comunicação, autoexpressão e verdade. Chakra frontal, localizado entre os olhos, está relacionado ao foco, mente e intuição. Chakra coronário, localizado no topo da cabeça, está relacionado à conexão espiritual. Antes de continuarmos, precisamos entender o fluxo natural da energia vital. Ela entra pelo topo da cabeça e segue passando por todos os chakras até sair pelo chakra básico. Ela vem do céu, passa pelo corpo e segue seu fluxo em direção à Terra. Quando alguns desses chakras entram em desequilíbrio, ocorre uma falta de energia na região em questão, que acaba comprometendo todo o sistema. Essa falta de energia pode ser suficiente para causar uma doença. Pense numa pessoa que tenha dificuldade de perdoar. Ela vai estar sempre com um certo desequilíbrio no chakra cardíaco. Além de comprometer os órgãos da região desse chakra, vai estar comprometendo o sistema como um todo. E uma das primeiras coisas que começam a ser prejudicadas é o sistema imunológico. Pessoas que têm dificuldade de perdoar apresentam uma tendência maior de manifestar doenças. Muitos estudos associam o câncer à falta de perdão. Olha, a questão do sistema imunológico é uma coisa muito simples. Se os nossos chakras não estão funcionando perfeitamente, vai faltar energia no sistema como um todo. E daí o sistema de defesa, que é o nosso sistema imunológico, ele vai ser penalizado.
toda a energia que ele precisa, acaba não tendo acesso a essa energia. Ele acaba não tendo acesso ao fluxo total da energia para poder conter, por exemplo, uma célula de um tumor maligno. Quando a gente entende, a gente percebe a simplicidade do funcionamento e principalmente a simplicidade de como evitar a doença. A Sinfonia do Corpo. Como em uma orquestra, onde todos os instrumentos devem estar afinados e tocando em harmonia como uma peça musical executada, o corpo humano também é a mesma coisa. Imaginem cada época de nossa existência aqui na Terra como uma música a ser executada. Ora mais cadenciada e forte, ora mais suave, simples, quase incidental. Porém, sempre em harmonia. É disso que se trata. Precisamos encontrar a harmonia e o equilíbrio em cada fase de nossa vida. Perceba o que eu estou falando. A vibração do corpo, ela muda com o passar do tempo. Cada época de nossa vida tem uma vibração específica. Quando uma célula começa a se comportar de forma desarmônica, é acionado o nosso sistema imunológico para conter essa célula. Lembra que eu estava falando até agora há pouco? Falei nesse capítulo mesmo de você precisar de todo o potencial de energia do seu sistema imunológico, tá? É nessa hora aqui, tá? Então, voltando assim, quando uma célula começa a se comportar de forma desarmônica, é acionado o nosso sistema imunológico para conter essa célula. Mas vamos supor que, nesse momento, nosso corpo esteja debilitado e nossas defesas podem não conseguir controlar essa célula e essa vibração desarmônica passa a influenciar e mudar o campo harmônico de outras células que estão em volta, dando origem assim a uma doença chamada câncer. Lembra? Acabei de falar na primeira parte da aula de hoje, sabe? A falta do fluxo de energia, quando o sistema começa a ficar comprometido, nosso sistema imunológico precisa de força total e de repente, por um desequilíbrio de algum chakra, ele não está recebendo essa energia total. É isso. Mas é importante a gente entender uma coisa, veja bem. Todos os dias, nossos corpos vencem uma grande quantidade de células rebeldes. Contar somente com nossa, entre aspas, tá? Tropa de elite, que é o nosso sistema imunológico, contar com eles somente é o problema. Estar em harmonia com o corpo e a mente faz com que essas células não surjam em nosso sistema, facilitando muito o trabalho de nosso sistema imunológico, fazendo com que gastemos menos energia vital e, quando sobra energia, podemos direcioná-la para outros objetivos que buscamos alcançar. Até porque, gente, o fluxo de energia em nossa vida é único. Se a gente gasta tudo para resolver um problema de doença, falta para outras coisas. Lembre-se que todos temos uma consciência. Se até a pedra tem, imagine se suas células não teriam também. Acostume-se a conversar com elas. Explique a elas tudo o que você está aprendendo. Fale sobre harmonia. Elas vão entender. Conversar é o melhor caminho. Não espere ela se tornar um aluno rebelde e ter que acabar sendo expulsa. Nesse caso, pelo cirurgião. Ah, claro. Lembre-se que a Terra também pode ter que chamar o cirurgião para eliminar alguma célula rebelde. Será que você me entende o que eu estou falando? Traumas emocionais. Seguindo no entendimento de como ficamos doentes, precisamos entender que são os traumas emocionais que mudam nossas vibrações, interrompem o fluxo de energia vital e, por fim, causam as doenças. Não importa o tamanho do trauma, pois pequenos traumas muitas vezes são capazes de provocar grandes estragos. Mas quem consegue passar pela vida sem traumas? É praticamente impossível. Porém,
Com conhecimento e entendimento, conseguimos anular sua influência em nosso campo vibracional. Toda vez que passamos por um trauma, nosso campo vibracional é abalado. O fluxo de energia é interrompido e nossa energia vital começa a ser desperdiçada. Sabe o motivo de tudo isso? O nosso velho e bom ego. Quando reagimos aos traumas, é a pedido do nosso ego, que está se sentindo ameaçado de alguma forma. Lembre-se, eu já falei que ele acha que é tudo que existe. Quando o nosso ego se sente agredido, tudo tende a se desequilibrar. Ele é como uma criança mimada, não vai parar até conseguir o que quer. E dificilmente ele consegue. Mas qual é a saída então? Bem, nesse curso vou ensinar vocês a se verem através dos olhos do observador real, a centelha divina. Não vamos sufocar o ego, apenas colocá-lo no seu devido lugar. Quando entendemos quem somos nós... Semana da Cura Quântica. Apresentação: Marcelo Morgan. Como ficamos doentes? Desequilíbrio energético e os chakras. Olá, meu nome é Marcelo Morgan e dando continuidade ao nosso curso, vamos lançar nosso olhar curioso aos campos energéticos de nosso corpo e entender o que são chakras. É fundamental entender que chakras são estruturas estudadas por diversas linhas religiosas e espiritualistas. Dessa forma, existem informações muito variadas e algumas divergem dentro dessas variadas linhas de estudo, assim como outras convergem para um consenso, ainda que, por vezes, tenham uma terminologia diferente. Roda de luz. Esse é o significado da palavra chakra, que vem do sânscrito e constitui parte dos estudos e práticas orientais para o equilíbrio de corpo e mente dos seres humanos. Os chakras, então, são centros energéticos que representam aspectos diferentes da natureza corporal, mental, emocional e energética. Apesar de existirem vários desses centros de energias espalhados pelo nosso corpo, há 7 principais que são conhecidos no mundo inteiro e que, quando equilibrados, podem proporcionar experiências de harmonia, paz espiritual e realização interpessoal, e seu desequilíbrio podem gerar doenças. Basicamente, nós estamos falando de fluxo de energia aqui, tá, gente? Vamos então entender quais são os 7 chakras principais. Chakra básico, localizado na base da coluna, está relacionado à sobrevivência. Chakra sacro, localizado na região abdominal, está relacionado à energia sexual, à autoestima e criatividade. Chakra plexo solar, localizado na região do umbigo, está relacionado ao ego e ao sistema digestivo. Chakra cardíaco, localizado no peito, está relacionado ao amor e o perdão. Chakra laríngeo, localizado na garganta, está relacionado à comunicação, autoexpressão e verdade. Chakra frontal, localizado entre os olhos, está relacionado ao foco, mente e intuição. Chakra coronário, localizado no topo da cabeça, está relacionado à conexão espiritual. Antes de continuarmos, precisamos entender o fluxo natural da energia vital. Ela entra pelo topo da cabeça e segue passando por todos os chakras até sair pelo chakra básico.
ela vem do céu, passa pelo corpo e segue seu fluxo em direção à Terra. Quando alguns desses chakras entram em desequilíbrio, ocorre uma falta de energia na região em questão, que acaba comprometendo todo o sistema. Essa falta de energia pode ser suficiente para causar uma doença. Pense numa pessoa que tenha dificuldade de perdoar. Ela vai estar sempre com um certo desequilíbrio no chakra cardíaco. Além de comprometer os órgãos da região desse chakra, vai estar comprometendo o sistema como um todo. E uma das primeiras coisas que começam a ser prejudicadas é o sistema imunológico. Pessoas que têm dificuldade de perdoar apresentam uma tendência maior de manifestar doenças. Muitos estudos associam o câncer à falta de perdão. Olha, a questão do sistema imunológico é uma coisa muito simples. Se os nossos chakras não estão funcionando perfeitamente, vai faltar energia no sistema como um todo. E daí o sistema de defesa, que é o nosso sistema imunológico, ele vai ser penalizado. Toda a energia que ele precisa acaba não tendo acesso a essa energia. Ele acaba não tendo acesso ao fluxo total da energia para poder conter, por exemplo, uma célula de um tumor maligno. Quando a gente entende, a gente percebe a simplicidade do funcionamento e principalmente a simplicidade de como evitar a doença. A Sinfonia do Corpo. Como em uma orquestra, onde todos os instrumentos devem estar afinados e tocando em harmonia como uma peça musical executada, o corpo humano também é a mesma coisa. Imagine cada época de nossa existência aqui na Terra como uma música a ser executada. Ora mais cadenciada e forte, ora mais suave, simples, quase incidental. Porém, sempre em harmonia. É disso que se trata. Precisamos encontrar a harmonia e o equilíbrio em cada fase de nossa vida. Perceba o que eu estou falando. A vibração do corpo, ela muda com o passar do tempo. Cada época de nossa vida tem uma vibração específica. Quando uma célula começa a se comportar de forma desarmônica, é acionado o nosso sistema imunológico para conter essa célula. Lembra que eu estava falando até agora há pouco? Falei nesse capítulo mesmo de você precisar de todo o potencial de energia do seu sistema imunológico, tá? É nessa hora aqui, tá? Então, voltando assim, quando uma célula começa a se comportar de forma desarmônica, é acionado o nosso sistema imunológico para conter essa célula. Mas vamos supor que, nesse momento, nosso corpo esteja debilitado e nossas defesas podem não conseguir controlar essa célula e essa vibração desarmônica passa a influenciar e mudar o campo harmônico de outras células que estão em volta, dando origem assim a uma doença chamada câncer. Lembra, acabei de falar na primeira parte da aula de hoje, sabe, a falta do fluxo de energia, quando o sistema começa a ficar comprometido, nosso sistema imunológico precisa de força total e de repente, por um desequilíbrio de algum chakra, ele não está recebendo essa energia total. É isso. Mas é importante a gente entender uma coisa, veja bem. Todos os dias, nossos corpos vencem uma grande quantidade de células rebeldes. Contar somente com nossa, entre aspas, tá? Tropa de elite, que é o nosso sistema imunológico, contar com eles somente é o problema. Estar em harmonia com o corpo e a mente faz com que essas células não surjam em nosso sistema, facilitando muito o trabalho de nosso sistema imunológico, fazendo com que gastemos menos energia vital e, quando sobra energia, podemos direcioná-la para outros objetivos que buscamos alcançar. Até porque, gente, o fluxo de energia em nossa vida é único. Se a gente gasta tudo para resolver um problema de doença, falta para outras coisas. Lembre-se,
que todos temos uma consciência. Se até a pedra tem, imagine se suas células não teriam também. Acostume-se a conversar com elas. Explique a elas tudo o que você está aprendendo. Fale sobre harmonia. Elas vão entender. Conversar é o melhor caminho. Não espere ela se tornar um aluno rebelde e ter que acabar sendo expulsa. Nesse caso, pelo cirurgião. Ah, claro. Lembre-se que a Terra também pode ter que chamar o cirurgião para eliminar alguma célula rebelde. Será que você me entende o que eu estou falando? Traumas emocionais. Seguindo no entendimento de como ficamos doentes, precisamos entender que são os traumas emocionais que mudam nossas vibrações, interrompem o fluxo de energia vital e, por fim, causam as doenças. Não importa o tamanho do trauma, pois pequenos traumas muitas vezes são capazes de provocar grandes estragos. Mas quem consegue passar pela vida sem traumas? É praticamente impossível. Porém, com conhecimento e entendimento, conseguimos anular sua influência em nosso campo vibracional. Toda vez que passamos por um trauma, nosso campo vibracional é abalado. O fluxo de energia é interrompido e nossa energia vital começa a ser desperdiçada. Sabe o motivo de tudo isso? O nosso velho e bom ego. Quando reagimos aos traumas, é a pedido do nosso ego, que está se sentindo ameaçado de alguma forma. Lembre-se, eu já falei que ele acha que é tudo que existe. Quando o nosso ego se sente agredido, tudo tende a se desequilibrar. Ele é como uma criança mimada, não vai parar até conseguir o que quer. E dificilmente ele consegue. Mas qual é a saída então? Bem, nesse curso vou ensinar vocês a se verem através dos olhos do observador real, a centelha divina. Não vamos sufocar o ego, apenas colocá-lo no seu devido lugar. Quando entendemos quem somos nós, deixamos de dar importância para coisas que não têm relevância para a nossa evolução. Dificilmente nos sentimos magoados, traumatizados ou qualquer coisa que venha nos tirar do fluxo natural da vida. Lembre-se, nascemos para viver e morrer é apenas uma consequência de quem um dia viveu. Gente, aqui nesse ponto, eu queria deixar um depoimento pessoal meu sobre como a doença surge. Com 5 anos de idade, meu filho, ele teve leucemia. É uma leucemia linfóide aguda. Foi muito terrível. Foram praticamente 8 anos de tratamento, de muito sofrimento, de muito medo de perder meu filho. Eu tive que conviver com medo, certo? E a gente vai ver o que isso acaba ocasionando. Mas eu já posso falar para vocês assim algumas coisas que aconteceram. Durante todo o tratamento do meu filho, eu tive que aprender, como eu já falei, a conviver com medo, tá? E meu pai, ele sempre falava uma coisa para mim. Meu pai também, meu avô teve câncer e meu pai falava: toma cuidado, porque quando que tudo isso passar, é aí que você fica doente. E meu pai contava a história dele. Eu estava lá trabalhando no banco, de repente eu comecei a sentir uma dor nas costas, fazia mais ou menos uns 2 meses que o meu pai tinha morrido já, que era o meu avô, né? E eu comecei a ter uma dor, a dor foi subindo, tive que ir pro médico e no fim era uma mega infecção que já estava tomando conta dos rins. Tá. E o médico falou, tudo isso foi por causa do estresse, tá? E meu pai repetia isso para mim. Nossa, repetiu por muito tempo durante o tratamento. Não por mal, mas assim, dividindo uma coisa que aconteceu com ele, até para me prevenir. Olha a programação. Tá. E a gente sabe que o rim é o órgão do medo. Eu vou falar também nos outros tópicos, nas próximas aulas, sobre algumas doenças ligadas a sentimentos. E o rim é conhecido como órgão do medo.
tá? Você pode imaginar o medo que eu tive? Tá, em 2013, meu filho acabou o tratamento, ok? E em 2015, eu fui diagnosticado com câncer no rim. O rim, que é o órgão do medo. O rim, que também pegou meu pai lá atrás, só com uma infecção, mas o meu foi muito maior. É isso, gente. Não é tão difícil de saber como a gente fica doente, tá? A partir daí, eu realmente tive que mudar tudo que eu acreditava, que eu sabia, que eu fazia, e as coisas mudaram. Mas enfim, divido a minha experiência com vocês. Até a próxima. Semana da Cura Quântica. Apresentação: Marcelo Morgan. Semana da Cura Quântica. Apresentação: Marcelo Morgan. A saúde e a mente na visão quântica. Você é aquilo que pensa. Olá, meu nome é Marcelo Morgan e, dando continuidade ao nosso curso, vamos entender a visão quântica de nossa saúde e de nossa mente. Até que ponto somos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida? Me desculpe, tá? Mas a resposta não pode ser nada diferente do que essa que eu vou te falar agora. Tudo! Você é responsável por tudo. Você é o responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. E isso inclui seu corpo, sua mente e, como consequência, sua saúde. Qualquer resposta diferente dessa, no mínimo, seria injusta. Somos o tempo todo convidados a ter uma nova visão de nós mesmos. A forma como reagimos aos acontecimentos de nossas vidas geram sentimentos que vão direto para o nosso campo magnético e acabam atraindo mais acontecimentos que estão em harmonia com essa vibração. Entendeu isso? Quer você goste ou não. Então, a forma como reagimos cria o que está por vir, e aceitar o presente como é, sabendo que ele é fruto de quem éramos e não de quem somos. Vou repetir isso, hein? Aceitar o presente como é, sabendo que ele é fruto de quem éramos e não de quem somos. E quem somos? Somos aquilo que pensamos ou reagimos durante as 24 horas do dia. Consegue entender isso? Se você pensa que é uma pessoa doente, você cria condições para manifestar a doença em seu corpo. E, quando manifesta, reage de forma negativa, criando, assim, mais daquilo que você reagiu. Você está preso num loop infinito. Está na hora de começar a examinar seu sistema de crenças, porque é ele que está fazendo tudo isso. E é exatamente isso que nós vamos falar agora. Crenças limitadoras. Lembra que você é a centelha divina? Então, um ser de tamanho gigantesco, aprisionado num corpinho de recém-nascido. Nesse exato momento, já começam as limitações. Você vai crescendo e vai, entre aspas, aprendendo como a vida funciona. Vai criando crenças em todas as áreas da vida. E a saúde, claro, não ficaria de fora disso. Não coma, não beba, não faça isso, não pense isso. Olha o absurdo! Não podemos nem nos dar ao luxo de pensar algo que a sociedade acha que não é certo. Isso vai gerando crenças, frustrações, um verdadeiro turbilhão emocional que, mais cedo ou mais tarde, precisará ser revisto. Essa represa vai estourar. Escute o que eu estou falando. Lembre-se, até a iluminação, quem está no comando
se é que podemos chamar isso de comando, é o ego. Eu gosto de brincar que o ego é a favor do erro, porque é exatamente isso que ele faz. Agora você é um jovem adulto. A essa altura, a programação já foi feita. Tá feito estrago, né, gente? O ego acha que tem todo o controle sobre a sua vida e você resolve se casar. Vamos lá. Começa aqui a união das crenças limitadoras. Aliás, devia ser proibido a pessoa se casar antes de ter conhecimento total de como as coisas acontecem, como tudo funciona. Justamente por causa dessa união das crenças. Mas você quer ter filhos e eles chegam, e assim começa tudo de novo o ciclo de criação de crenças limitantes. Gente, isso não para nunca. Isso você vai passar para os seus filhos para os seus netos para os bisnetos, e não para mais. E vai piorando, né? A coisa vai crescendo de uma forma. Percebe como que é difícil romper com nossas crenças que, de fato, não são nossas. Nós as carregamos como se fosse um prêmio passado de geração em geração. É um troféu. Passa, isso aqui foi meu avô que ganhou. Deixa aí na sua estante para mostrar as honras da família. Bom, esquece tudo que foi dito sobre a vida, e principalmente sobre a saúde. Estamos vivendo sob as premissas erradas. Isso eu falo muito, viu, gente? A gente está vivendo sobre as premissas erradas mesmo. Nossos alicerces estão ancorados num pântano, pronto para desmoronar, e é exatamente isso que eu proponho. Deixe ruir todas as suas crenças limitantes e comece hoje a ver sua vida e sua saúde através dos olhos da centelha divina. Esse é o pulo do gato. Quando nós temos a visão de que nós somos parte do todo, que nós carregamos em nós tudo de bom, que nós temos toda essa força. Lembra lá no começo, era tudo uma coisa só? Nós somos aquela força, nós somos aquilo também. Nós temos essa potência da criação do universo, de galáxias, de mundos, planetas, de tudo. Então é através da centelha divina, que representa tudo isso em nós, nós temos que começar a olhar a vida, ter uma visão da saúde, uma visão não só da saúde, mas de tudo que acontece com nós, através dos olhos da centelha divina. Quando a gente consegue fazer isso, tudo muda. O fluxo do amor. Essa é a parte mais importante do curso. Eu não quero ser piegas, eu não quero falar de um amor romântico, eu quero falar do amor essência. Se tem um capítulo que você tem que escutar várias vezes, é esse capítulo. Você tem que incorporar isso dentro de você. Esse curso é pensado de uma maneira a ser super condensado de teoria, de conhecimento. Ou seja, se você escuta 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, cada hora você percebe algo diferente, porque tem muito conhecimento. É assim que eu trabalho. Eu não gosto de me estender numa aula de 1 hora, enrolando. Não, eu coloco 10, 15 minutos, eu tenho que passar o conhecimento. E a pessoa tem que escutar aquilo várias vezes. É muito mais fácil assim, na minha visão. Então agora eu quero falar exatamente do amor, ou melhor, do fluxo do amor. Se você entendeu tudo o que foi dito até agora, você está começando a ter um olhar sobre a vida através dos olhos da centelha divina. Quando chega nesse ponto, você começa a sentir uma compaixão avassaladora por tudo e por todos. Mas com a compaixão, existe algo por trás dela que a mantém, como se fosse a cola que unisse tudo. A isso eu dou o nome de amor. Amor, tão mal compreendido, tão presente nos romances, são tantas definições que não passam nem perto do seu real significado.
O amor é o vento que empurra a vela, mas também é a vela que move o barco. O amor não é para ser explicado, e sim para ser sentido. O amor não é para ser usado, e sim para ser vivido. O amor é o lubrificante que faz nossas engrenagens funcionarem em harmonia. Sem ele, não existiria a vida. Lembra do começo, lá do Big Bang? Foi o amor que proporcionou tudo aquilo e nos trouxe até aqui. Por isso eu digo, sem ele, nada existiria. Deixar que o fluxo do amor tenha espaço em nossas vidas é saber que tudo vem dele. Sendo assim, temos que fazer sempre o máximo possível, usar de todos os nossos recursos para que essa força se manifeste cada vez mais em nossas vidas. Pois cada pensamento e ação tem que estar em ressonância com essa força. É o amor que leva nossos pensamentos aos confins das galáxias. É o amor que nos faz retornar numa vibração saudável. É o amor que nos proporciona toda essa caminhada de aprendizado e evolução. Existe um fluxo que vem do centro da galáxia. É uma força que pulsa por todo o universo. Esse fluxo passa por nós a todo momento e segue seu caminho natural. Cabe a nós tirar proveito dessa dádiva chamada amor. De novo, vou repetir essa última passagem. Existe um fluxo que vem do centro da galáxia. É uma força que pulsa por todo o universo. Esse fluxo passa por nós a todo momento e segue seu caminho natural. Cabe a nós tirar proveito dessa dádiva chamada amor. Vou repetir mais uma vez. Existe um fluxo que vem do centro da galáxia. É uma força que pulsa por todo o universo. Esse fluxo passa por nós a todo momento e segue seu caminho natural. Cabe a nós tirar proveito dessa dádiva chamada amor. Até o próximo. Semana da Cura Quântica. Semana da Cura Quântica. Apresentação Marcelo Morgan. Ressonância e frequências. O equilíbrio energético através das vibrações. O que é ressonância? Olá, meu nome é Marcelo Morgan e dando continuidade ao nosso curso, vamos entender a ressonância. Muito se fala hoje em dia sobre a ressonância. Bem, vou simplificar ao máximo essa explicação. E mais uma vez, peço licença aos estudiosos. Vamos lá. Imagine seu fígado. Naturalmente, ele tem uma assinatura vibracional. Mas suponha que com o passar do tempo, por algum motivo, sua vibração muda por uma falta de energia local, passando assim a estar fora da harmonia do corpo como um todo. Em outras palavras, ele agora é um órgão doente. Como fazer para curá-lo? Na medicina ocidental, usa-se um medicamento para fazer esse órgão voltar no seu estado original. O problema é que normalmente esses medicamentos equilibram uma coisa e desequilibram muitas outras. Agora, imagine se você conseguisse identificar o que causou o problema, como, por exemplo, um sentimento ou mesmo um pequeno trauma. Seria fácil resolver, não? Eliminando a causa, o desequilíbrio desapareceria.
Só que identificar pode ser algo muito difícil, e normalmente é. A ressonância, no processo de cura, é fazer com que a causa do desequilíbrio desapareça através do uso de frequência que correspondam a cada necessidade. Para nos ajudar, vamos utilizar um guia da medicina chinesa de emoções e suas consequências. Alegria. A alegria é uma emoção de profundo contentamento e está ligada ao coração. Coração também que é a casa do amor. Quando uma pessoa se sente super excitada e muito alegre, pode experimentar agitação, insônia, febre e palpitações cardíacas. Raiva, fígado e vesícula biliar. A raiva é uma emoção associada ao ressentimento, à frustração e à irritabilidade. Na medicina chinesa se diz que emoções do tipo coléricas são armazenadas no fígado e na vesícula biliar. A raiva pode causar também pressão alta e tonturas. Ansiedade. A ansiedade é uma emoção relacionada com a preocupação excessiva e isso pode afetar principalmente os pulmões e o intestino grosso. De acordo com a medicina tradicional chinesa, a ansiedade pode impedir uma pessoa de fazer o bom uso de sua energia, o que pode causar falta de ar, colite, úlceras e inflamação do intestino grosso. Tristeza. A dor emocional pode causar desarmonia nos pulmões e problemas na circulação da energia por todo o corpo. A dor pode enfraquecer a vontade de viver, danificar os pulmões e causar doenças respiratórias. De acordo com a medicina tradicional chinesa, aos pulmões são associadas as emoções de dor e tristeza. Melancolia. Melancolia e preocupações excessivas que causam ansiedade afetam o baço e podem causar fadiga, letargia e dificuldade de concentração. A melancolia também pode comprometer o sistema digestivo e afetar o estômago com acumulação de gases e inchaço. Medo. O medo pode causar desarmonia nos rins. De acordo com a medicina tradicional chinesa, o medo extremo pode levar uma pessoa a perder de repente o controle das funções da bexiga e dos rins. Veja bem, pessoal, aqui foram alguns exemplos de emoções relacionados a padrões de doença. Existem muitas doenças ligadas a muitos fatores emocionais. De fato, a gente precisa aprender a identificar o momento que nós estamos vivendo para, dessa forma, conseguir fazer o equilíbrio de nossas emoções. Por isso eu acho importante a ressonância, por isso eu acho importante o que está por vir a partir de agora. Já na sequência, teremos o primeiro exercício, onde nós usaremos a reprogramação mental com a frequência certa para a gente reorganizar nossas emoções e o fluxo de nossa energia. E logo depois também, na próxima aula, já teremos um exercício ligado também à harmonização celular, sempre fazendo a reprogramação e a frequência correta. Então vamos lá à prática, vamos então aos exercícios.